Olá, estudante de segunda série, sou Adriano, professor de artes. Vamos falar sobre música barroca, parte número 2. Veremos brevemente a música barroca e suas particularidades, veremos também alguns destaques desse período. A gente vai ver que a música agora, no período barroco, ele vai pegar toda aquela herança na música renascentista, que a música está começando a ter uma liberdade, de certa forma, ela está saindo daquele cunho religioso. Nós temos agora uma herança vinda lá da expressão lá da greco-romana e gradativamente ela está tomando essa forma mais técnica. Lembrando vocês que na Idade Média nós tivemos a nomenclatura das sete notas musicais com Guido d'Arezzo e automaticamente a notação musical começa a crescer dentro da Idade Média. Na época da Renascença ela começa já a se espalhar mais e na época barroca ela já se torna um pouco mais madura. E a gente vai ver algumas transformações tonais que vão acontecer nesse momento e vai ser o período mais matemático, vamos colocar assim, da música. Vai ser aquele momento que vai ter uma divisão muito centralizada na questão de harmonia, na questão de tempo. Vai ser bem interessante. Vamos em frente. Então vamos fazer duas perguntinhas, pessoal, só para a gente tentar entrar com foco no momento dessa aula, ok? Então, primeiro, a dissonância pode trazer brilho, harmonia? Você acha que uma nota que não está combinando, que ela dá aquele conflito tonal bem rapidinho, ele volta à tonalidade, ela pode trazer um brilho dentro da música? Outra pergunta, número 2. Ópera italiana possui escolas com diferentes focos? Você acha que a Itália, que dá exatamente todo o foco dessa ópera que a gente conhece hoje, ela pode ter escolas diferentes? Escolas que vão ter formas diferentes de interpretação da ópera? A gente vai ver nessa aula que tem. Vamos lá, em 1607 inicia-se o período barroco ainda até 1750. Só lembrando vocês, pessoal, que 1607 ele é marcado exatamente pela estreia da ópera Orfeu. A ópera de Orfeu, que foi feita por Monteverdi, nesse momento essa ópera foi a primeira obra-prima dentro da ópera. Por isso que ela marca exatamente o início do período barroco. 1750, a morte de Johann Sebastian Bach. Bach foi, digamos assim, o ápice do barroco e ele é a concepção técnica de composição mais técnica que existiu nesse momento e pela sua importância é por isso que é colocado como a sua morte o período que encerra-se o barroco e nesse momento logo em seguida nós estamos indo para o classicismo. Então nós temos o período do uso do modo, subidas e descidas tonais e o uso do baixo contínuo, complemento da melodia. O que é o modo? O modo é o seguinte, você tem uma música, ela vai subindo a tonalidade, vai subindo, de repente ela vai descendo, ela faz a escala. Ela faz uma escala dentro dessa música, então ela tem uma subida e uma descida. O que é o baixo contínuo? Baixo contínuo é o seguinte, está tendo uma melodia, toca-se uma nota que é uma nota grave, essa nota grave ela vai se propagando lá no fundo, acompanhando a melodia. De repente continua a melodia, toca-se outra nota grave e ela vai fazendo. Então, quer dizer, continuamente vai tendo um baixo dando peso à música. Então, nós começamos vamos colocar uma montagem musical que nós temos melodia, harmonia melodia, harmonia e ritmo, e tudo isso associado, dando agora essa configuração mais técnica. Então, quer dizer, nós temos algo sendo construído para construir exatamente essa questão da harmonia em si. E nós temos então a harmonia enfatizada numa construção totalmente matemática, sendo que Johann Sebastian Bach é o seu maior destaque, considerado por muitos pesquisadores como computador humano mediante suas composições musicais. Ele vai fazer uma coisa chamada fuga. Fuga exatamente é movimentos rápidos dentro da música, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas ele consegue ter uma concepção tão grande, que ele trabalha com fusas, semifusas, colcheias, então ele trabalha com velocidade dentro de pontos determinados. Então, quer dizer, ele consegue fazer uma mudança de modo rápida, ele começa a subir e descer dentro de uma música muito rapidamente, não perdendo a harmonia, e consegue, no pequeno espaço de compassos, ele consegue colocar um universo de notas e consegue dar uma lógica naquilo. Mesmo com a contagem rítmica que você vai contando ali no tempo, você consegue fazer com que todas essas notas entrem numa harmonia tão perfeita que você não encontra nenhuma falha. E isso não foi igualado no classicismo, tanto que o classicismo começou a fazer uma simplificação nessa questão da harmonia, porque ele começou no classicismo a colocar mais a questão de temática, mais a questão de melodia, mas no período barroco, essa complexidade veio por parte desse alemão, que foi uma coisa que foi um marco histórico, que até hoje a música barroca é símbolo de técnica, não tenho o que falar. Grandes instrumentistas vão surgir nesse momento.
Então nós vemos ali Alessandro Scarlatti, 1660 a 1725, compositor italiano, foi o fundador da escola napolitana de ópera, sendo que existe também a escola romana e a escola veneziana. Através de Scarlatti, une-se o contraponto, o bel canto, que trouxe graciosidade melódica e a voz recitativa para a ópera. Primeiramente, vamos fazer umas traduções aqui. Primeiro, quando a gente fala de fundador da escola napolitana, a escola napolitana, o foco dela era exatamente a questão de canto. Então ela olhava muito essa questão da técnica vocal. Tanto é que Scarlatti e seus filhos foram músicos, então ele tem uma família musical muito grande, ele deu uma tradição do nome Scarlatti, ele vai dar exatamente essa atenção do canto técnico. É essa escola que ele vai dar o desenvolvimento do canto que a gente conhece hoje como ópera normal, que a nossa ópera que nós conhecemos hoje é a ópera napolitana. Foi a grande transformação da ópera. Logo em seguida nós temos a ópera romana. A ópera romana já é mais baseada no coro, ou seja, várias pessoas cantando ao mesmo tempo, então tinha uma atenção muito grande com relação à harmonia. E outra coisa, a escola veneziana, ela já tinha uma atenção na instrumentação. Então, quer dizer, os grandes músicos muito hábeis estavam na escola veneziana. Então, canto, coral e instrumentação. E com isso, Scarlatti ele traz o quê? O contraponto. O que é o contraponto? O contraponto é o seguinte, é como se fosse um diálogo, como se tivesse 3, 4 instrumentos conversando. Então, quer dizer, o contraponto nós temos 3 melodias, essa melodia está falando, de repente essa melodia está respondendo, essa melodia está respondendo aqui, de repente essa melodia está conversando novamente, parte para essa melodia, então quer dizer, tem essa coisa de contraponto, então elas vão se comunicando, e isso é chamado de contraponto. Então quer dizer, como nós temos lá no Renascimento a polifonia, que eram várias melodias ao mesmo tempo, nesse momento tem uma melodia ordenada. E nós temos também o bel canto. O que é bel canto? O bel vem de belo, significa o belo canto. Então é a base da técnica italiana que nós temos hoje. O que é essa base italiana? Ela é uma graciosidade melódica, ou seja, é colocada assim a sustentação da nota, você coloca aquela nota que dura 2, 3 tempos, e você coloca o quê? O recitativo. É no momento que o cantor ele fala o texto, ele começa a falar o texto. É o modo que nós temos na ópera hoje. Nós temos os pedaços que são as áreas, que são cantadas e aquela voz é propagada, mas de repente nós temos um momento de diálogo entre os dois personagens. Esse diálogo ele é cantado e falado ao mesmo tempo. E esse é o recitativo que essa Scarlatti ele dá exatamente a cara da ópera que a gente conhece hoje. E nós temos Cláudio Monteverdi, 1567 1643, e ele, vamos colocar que ele é um dos grandes fundadores. Então ele é compositor, instrumentista, é um dos precursores da ópera. Lembrando que Jacopo Peri e Ottavio Rossini, em 1594, já tinha alguma coisa. Lembrando, a ópera já estava existindo, já tinha essa ideia de unir as artes, unir a dança, unir a música, unir as artes visuais, tudo isso numa coisa só, já tinha essa ideia, mas até aquele momento tinha obras, mas não eram obras tão emblemáticas. Mas quando ele faz sua composição Orfeu, obra-prima, em 1607, foi um troço, porque Orfeu é a história lá daquele ser mitológico lá da Grécia Antiga, que ele vai tentar pegar Eurípides, que é sua esposa, lá de Hades, no submundo. Então, através da sua música, ele conseguia fazer... A música tinha tanto poder que fazia os deuses dormirem, então ele conseguiu dessa forma resgatar sua esposa. Então essa história foi contada, então uma história mitológica, que era profana, não era religiosa, é cantada através da ópera e foi um grande sucesso. Então por isso, por ser um sucesso, que marcou exatamente o início do Barroco. Barroco no sentido de algo precioso. Então nós temos a composição Orfeu, obra-prima, deu início ao período Barroco. Monteverdi fez parte da escola veneziana de ópera, ênfase instrumental. Então quer dizer que nessa obra de arte, a parte de instrumento ela foi muito desenvolvida para dar exatamente esse devaneio da ópera, contar essa história de uma forma muito técnica. E nós também fez a transição do estilo renascentista, a polifonia para o contraponto, modo e baixo contínuo. Ou seja, que nem eu falei, o Renascimento trouxe aquela música meio tribal, assim, meio saindo da Idade Média, colocando várias melodias todas juntas, pegando aquela coisa de danças circulares, tentando trazer exatamente para um cunho já para se tocar, de repente uma tentativa de tocar dentro da igreja, dentro dos palácios. O Barroco efetiva isso. E ele efetiva de que forma? Ele tira a polifonia e traz o contraponto que eu falei, instrumentos conversando entre si, ele traz o modo contínuo, aquele baixo tocando enquanto os instrumentos estão tocando, aquele baixo que vai acompanhando, dando peso para a música, e vai trazer o que também? O modo, ou seja, aquela subida, aquela descida de escalas. Isso, pessoal,
vai ser a cara que vai acontecer lá no classicismo, que é a coisa de vários instrumentos que são as famílias, temos família de madeira, percussão, metal, as cordas, todas elas conversando e todas elas se interligando através da harmonia. Isso que vai ser o início aqui, isso que vai trazer a cara que vai ser utilizado muito por Mozart no classicismo para fazer as orquestras sinfônicas, fazer aquela composição grande. E só para a gente dar uma olhadinha como é essa obra Orfeu, pessoal, vamos ouvir rapidamente um pedacinho, só para vocês terem uma ideia, e já retornamos. Até daqui a pouquinho. Viram lá, pessoal? Maravilhoso, né? Vamos em frente. Então vamos fazer uma perguntinha, pessoal, só para a gente tentar fixar mais ou menos tanta coisa que já conversamos até agora. Vamos lá. Cite o nome de 3 escolas italianas de ópera explicando qual era a ênfase de cada uma. Então cite 3 escolas italianas que eu falei para vocês e fale sobre cada uma delas, o que cada uma enfatiza. Escreve com suas palavras, fico aguardando vocês, tá? Daqui a pouquinho. Beleza, pessoal? Manda para nós. Então, vamos agora falar sobre uma pessoa, vamos colocar bem claramente, ele vai ser inspiração para todos os grandes do classicismo, porque o que ele coloca como música barroca, claro, caracterizada como barroca, mas tem muito do classicismo. Então a gente começa a ver uma música meio híbrida, de certa forma. Tem toda a construção barroca, não acontece isso de maneira nenhuma, mas ele vai trazer aquele ar. Então você vai começar a ouvir a natureza, vai começar a ouvir os pássaros, vai começar a ouvir a floresta, vai começar a ouvir todos os elementos naturais que tem no contexto que nós vimos, esse contexto abstrato que a música pode trazer para nós. Ele enfatiza muito isso e a gente vai ver no final do texto sobre a grande obra que vai deixar ele eternizado. Estamos falando agora de Antônio Vivaldi. Então, Antônio Vivaldi, 1678 a 1741, compositor instrumentista italiano, conhecido como Padre Ruivo, ordenado em 1703. Esse padre já veio numa família de música. O pai dele era violinista, então ele muito novo já tinha grande esmero no violino. Então isso já traz como um cunho dele, né? Quando ele foi regente musical de Ospedale delle Pietà, ou seja, Orfanato da Piedade das Moças, ou seja, dentro desse orfanato que ele era o dirigente musical, vamos colocar dessa forma, lá dentro tinha um seminário.
Então, tanto é que esse orfanato era muito famoso pelo coro feminino que tinha lá dentro. Então, inclusive, tem várias figuras que vão acontecer na música, famosas. Inclusive, tem uma corista bem famosa que ela vai acontecer, que ela vai surgir nesse meio. Então, a gente vai ver que ele faz uma produção musical muito grande dentro desse seminário. E ele ensina uma música bem interessante, ele faz várias adaptações. E essas adaptações começam a ficar famosas em toda a Europa. Conta-se, inclusive, um episódio que ele tinha um problema físico, então ele não podia celebrar missas, então ele só acompanhava. Ele teve uma vez que conta-se que um episódio ele foi punido por se ausentar de uma missa porque ele foi escrever uma melodia. Ele estava dentro da missa ali assistindo, de repente veio uma melodia na cabeça dele. Começou a vir, e começou a ter vários compassos. Ele falou, não, eu vou perder isso. Ele, foge ali rapidinho ali para trás da sacristia ali, vai escrever ali, e daí, de repente o padre mor lá pega ele e fala, cara, aqui não, volta para lá. Mas deu tempo de ele escrever melodia. Então ele tinha essa mania, dava os rampejos, assim, aquela coisa de deu uma ideia muito grande, ele já colocava no papel e já começava a compor a partir daquele momento. Então, ele foi um grande compositor nessa época. Em 1723 ele compõe o obra, né, no caso opus significa obra, número 8, o Julgamento da Harmonia e Invenção, onde inclui a sua obra mais famosa, As Quatro Estações. Então, dentro do Opus 8, no meio do Opus, que é uma grande composição, nós temos 4 estações. Inverno, verão, outono, primavera, verão, outono e inverno. Todas elas emblemáticas. E essa composição final das 4 estações foi aquela coisa que eternizou o nome de Vivaldi. Tanto é que o próprio Johann Sebastian Bach, que a gente vai falar agora à frente, ele pegou muitas obras do Vivaldi, transcreveu e usou. Lembrando que Vivaldi ele é do contexto italiano. Todos os outros anteriores, Monteverdi e o próprio Scarlatti, todos italianos. Bach, ele era alemão, uma nova concepção. Mesmo assim, protestante para católico, ele pega a obra italiana e leva para o cunho protestante. Você vê a importância dele, como ele foi uma pessoa que influenciou. Vamos então, rapidamente, pessoal, vamos assistir um pedacinho de Quatro Estações só para você entender e observe, pessoal, nós vamos falar sobre o spring, é o verão. Observe que você começa a enxergar o sol, você começa a enxergar aquela coisa da movimentação da natureza, o brilho da natureza, aquela coisa do calor vindo. Ouçam lá e já nos encontramos. Até daqui a pouquinho. Ouviram lá, pessoal? Maravilhoso, né? Vamos em frente. Agora a gente vai falar de uma pessoa que a importância dele é tão grande, tão grande, tão grande, lembrando vocês que esse homem, depois do seu falecimento, por muito tempo, ele era luterano. Por muito tempo ele foi esquecido. E ele ficou mais ou menos ali 50 e poucos anos esquecido. Daí vai surgir um homem chamado Felix Mendelssohn, que também era alemão, e ele é um dos representantes do comecinho do romantismo, que vem logo depois do classicismo. Mendelssohn, ele descobriu uma obra de Bach, e Bach não era conhecido. Nós estamos falando agora já século XIX praticamente. Então Bach não era mais conhecido. Lembrando que 1750, então praticamente, vamos colocar 100 anos, Bach ele foi esquecido no mundo. E ele descobriu sua obra e tocou sua obra. E depois eles ficaram 50 anos reunindo o material de Bach. Então, na verdade, Felix Mendelssohn, que é aquele cara que fez a marcha nupcial. Todo mundo que casa tem uma musiquinha característica do casamento, né? Foi Felix Mendelssohn que compôs essa música. Ele trouxe Bach para a vida novamente. Ele redescobriu. Por quê? Nós tínhamos uma Europa praticamente totalmente católica. Então, não existia essa coisa da troca de informações entre católicos e protestantes. Então, ele ficou apagado ali na Alemanha. E a Alemanha começou com a coisa do calvinismo, essa coisa bem do luteranismo, uma coisa muito drástica. Eles começaram a deixar de lado um pouco da arte. Então, nesse momento, Félix trouxe o mundo e nós temos esse grande presente. Então, vamos falar o Johann Sebastian Bach, 1685-1750, compositor instrumentista alemão, maior do barroco, usava dissonância rápida em variações, algo inédito. Lembrando que ele era de família de músicos, ele perdeu pai e mãe muito cedo, ele acabou morando com o irmão mais velho, o irmão mais velho que ensinou ele o órgão. Então por isso que ele teve essa coisa. Ele chegou a conhecer o piano, a invenção nova, não gostou muito, ele preferiu ficar exatamente com o órgão, mas ele fez muita coisa. Então, esqueci de comentar. Ele começou a fazer essa coisa da dissonância. Ele achava o seguinte, que a dissonância era uma preparação para um acorde maior.
Então, muita coisa da obra dele, que ele fazia aquela composição extremamente complexa, ele colocava uma dissonância. Para quem conhece música, ele colocava um tom bemol, um tom menor, para exatamente partir para um tom maior, que era um acorde perfeito. Então, ele fazia essa passagem daquela coisa. Sabe quando a bola vai entrar no gol, ela bate na trave, dá aquela beiradinha na trave, depois entra? Essa sensação que ele dava na música. Então, dava aquela coisa que parecia que ia dar errado e dava certo. Então, quer dizer, ele dá aquele brilho da nota até que ela entra na nota normal. Então, ele começou a fazer muito isso e foi um sucesso. Em 1703 e 1709, ele compôs o Tocata e Fuga em Ré menor, obra emblemática, em fuga, várias vozes, um estilo da Renascença. Lembrando que em Fuga em Ré menor, ele faz aquela coisa de trazer um modo super rápido, um contraponto muito legal, grande harmonia, um baixo contínuo. Ele começa a fazer toda essa mistura de uma coisa muito rápida. E só que essa coisa muito rápida, você consegue identificar todas as vozes, todos organizados, você consegue ver isso. E a fuga, que era um estilo que foi feito lá na Renascença, ele fazia isso. Essa coisa de trazer e voltar, trazer e voltar. E ele foi o grande mestre da fuga. E ele trouxe isso dentro dessa obra dele. Em 1716, ele compôs Coração e Boca, Ações e Vida. E onde na cantata final, que encerra essa obra, que é uma obra extremamente religiosa, ele coloca Jesus, Alegria dos Homens, obra que o irmantalizou. Jesus, Alegria dos Homens, pessoal, é uma obra que, quando você ouve, você sabe que é Bach. Isso deixou ele eternizado e foi uma música emblemática na questão da concepção dele. Para a gente ter uma ideia, então, pessoal, vamos ouvir um pedacinho de Bach, só para vocês analisarem. Só pense o seguinte, veja a quantidade de notas que você vai ver em curto espaço de tempo e veja que todas as notas elas combinam, vocês vão ver que volta e meia vai dar uma pequena dissonância, alguma coisa que não é legal no ouvido, mas de repente vem aquele tom cheio, maravilhoso, que dá aquela integralidade dentro dos tons. Ouça e nós já nos encontramos. Até daqui a pouquinho. Ouviram lá, pessoal? Maravilhoso. Tem que falar, né? Beleza? Vamos lá. Vamos fixar, então, o conteúdo que a gente viu agora, fazer a segunda pergunta. Cite uma obra famosa de Antônio Vivaldi. Acabei de comentar. Cite uma obra dele, escreve para mim e eu fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Responderam lá, pessoal? Beleza, manda para nós. O que nós vimos? Vimos brevemente o resumo sobre a música barroca e seus principais representantes trouxeram inovações à ópera e à música instrumental. Literalmente, eles lançaram as bases para o classicismo através de suas experimentações. Então, a gente viu
quatro figuras que eles exatamente deram base daquilo que a gente conhece como ópera até hoje, e a base exatamente do classicismo, algo monumental, que Mozart vai pegar todo esse material que eles trouxeram para nós e vai transformar aquilo que vai ser o classicismo clássico, aquela coisa que a gente vai ver de orquestra sinfônica, da forma que nós ouvimos até hoje, ok? Pessoal, espero que essa aula tenha sido proveitosa e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.